Olá, meus irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo a todos vocês. Estamos aqui começando mais um Profundamento, 31º Fundamento, onde o autor traz para nós: a igreja é fundada na fé dos apóstolos. Nós já vimos esse fundamento, mas hoje ele traz uma visão totalmente diferente para que nos enriqueça ainda mais nesse fundamento apostólico. Primeiramente, aqui eu quero agradecer a todos vocês que têm contribuído para que essa evangelização chegue, você que tem compartilhado, tem curtido e tem comentado. Eu agradeço de coração a todos vocês. É uma felicidade imensa para mim ver que este livro e este ensino está sendo profundo, está ao conhecimento dos irmãos e tem sido compartilhado. Mas eu convido a você que curta, comente e compartilhe. Curta a nossa página para que nós possamos chegar ainda mais longe, que mais pessoas possam ver, que o YouTube ele veja que é relevante a este estudo. Eu não tenho pedido isso, irmãos, mas como vocês têm comentado bastante, têm curtido, eu peço que você curta mesmo a nossa página, se inscreva nela para que nós adentremos mais ainda as águas mais profundas. E neste fundamento, da fé dos apóstolos, o autor ele traz para nós um conhecimento muito grande e diferente do que nós tínhamos estudado. Irmãos, eu convido você a abrir comigo na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 20. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 20. Onde São Paulo ele vai dizer assim: edificados sobre os alicerces dos apóstolos e profetas, com Cristo Jesus como pedra angular. Então nós vemos aí, foi edificada a pedra angular é Cristo, mas edificados sobre os apóstolos, o alicerce dos apóstolos. Então o fundamento, a pedra angular, a pedra que dá a direção, numa casa sempre tem uma pedra que é a angular que dá a direção. E os fundamentos aqui, trazido para nós é os apóstolos e os profetas, como Cristo, como pedra angular. Paulo ele levou isso como um fundamento aos Efésios, porque ele já tinha esse conhecimento. Quando ele escreve aos Efésios, quando ele escreve aos Romanos, ele já tem aquele direcionamento, aquele aprofundamento que já está sendo passado pelos discípulos, pelos apóstolos. Nós vamos ver aqui, o Catecismo da Igreja, ele cita aqui várias passagens do Catecismo, onde ele chega a citar por que o fundamento da fé apostólica. Ele vai pegar do parágrafo 857 ao 865, falando sobre o fundamento apostólico. E, irmãos, eu quero trazer aqui para nós começarmos essa meditação uma carta do Adversus Herege de Santo Irineu de Lyon, no século II, um dos maiores defensores da tradição apostólica. Onde estiver ali a igreja, ali estará o Espírito de Deus. E aonde estiver o Espírito de Deus, ali estará a igreja e toda a graça. Ele reconhece a autoridade da igreja de Roma como o centro da comunhão apostólica. Como está escrito: com esta igreja de Roma, por causa da origem mais excelente, deve ser necessariamente concordada com toda a igreja, isto é, os fiéis de toda parte. Como está a igreja de Roma? Então aqui ele já dá um segmento sobre a autoridade da igreja de Roma. Irmãos, a missão apostólica continua. A missão dos apóstolos não terminou. Continua na morte de Jesus, ressurreição. Ela continua na igreja, que é missionária por natureza. Ide, fazei discípulos em todas as nações. Esta missão é transmitida de geração em geração por meio da pregação dos sacramentos, da fidelidade e da doutrina apostólica. Então nós vamos ver que isto é por natureza a missão da igreja. A Igreja Católica preserva a sucessão apostólica de um modo ininterrupto, garantindo a autenticidade da fé.
Diz o número 857 do Catecismo da Igreja. A Igreja é apostólica porque está fundada sobre os apóstolos. E isto em três sentidos. Três sentidos que nós vamos trazer aqui do aprofundamento que o autor traz para nós. Foi e continua a ser construída sobre o alicerce dos apóstolos, Efésios 2:20. Testemunha escolhida, enviada em missão pelo próprio Cristo. Se nós pegarmos Mateus, pegarmos Marcos, é a escolha de Cristo, onde ele escolheu os apóstolos para serem enviados em missão. Guarda e transmite com a ajuda do Espírito Santo que nela habita a doutrina. Aqui vai trazer para nós a carta de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 49. O bom depósito são as palavras recebidas dos apóstolos. E nós vemos aqui a fé, que Paulo passa a Timóteo. O Concílio Vaticano II fala: continua a ser ensinada e santificada e dirigida pelos apóstolos até o regresso de Cristo. Então nós vemos, é ensinada e passada e dirigida até a volta de Cristo. Os apóstolos até a regressão de Cristo, graças àqueles que lhes sucederam o ofício pastoral, o colégio dos bispos, assistido pelos presbíteros, em união com o sucessor Pedro, pelos pastores supremos da igreja. Pastor eterno, não abandonais o vosso rebanho, mas sempre os guardais, protegendo por meio dos santos apóstolos, para que seja conduzida através dos tempos pelos mesmos chefes que pusestes à frente, como representante do vosso Filho Jesus Cristo. Na verdade, são 4 prioridades da igreja que estão intimamente unidas. Ela é una porque é apostólica, é santificada pelo corpo místico de Cristo, que é santificada pelo meio do Espírito Santo, para que proclame catolicamente para o mundo inteiro ouvir: Abba, Pai. A igreja se reconhece luz de Cristo para as nações, como sacramento de salvação. Tudo isso tem raiz nos apóstolos, escolhida diretamente e nominalmente por Cristo. O texto, a instituição apostólica, fala por si só. O mestre passa a noite e procede em discernimento. Ao descer da montanha, indica o grupo dos 12 apóstolos. Vamos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo do 12 ao 16. Naqueles dias, Jesus retirou-se à montanha para rezar e passou toda a noite ali, orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu os 12. Dentre eles, chamou os apóstolos Simão, a quem deu o sobrenome Pedro, André, seu irmão Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, Judas, irmão de Tiago, Judas Iscariotes, aquele que foi o traidor. A igreja é fundada sobre a fé dos apóstolos e a sucessão permanece até os nossos dias. Isto radica em um desejo próprio de escolhido 12 apóstolos, dos 12 apóstolos, institui a nova aliança e o novo povo de Deus. O tempo da igreja é o tempo novo. É o tempo da salvação que Jesus veio anunciar e realizar. A igreja sabe sim o que significa manter acesa esta chama apostólica, mas não se trata apenas de preservar a tradição como se fosse algo meramente institucional ou social. A igreja guarda a doutrina recebida ao auxílio do Espírito Santo. Atualiza para novos tempos, novos povos, línguas e nações. Ela vive um Pentecostes perene. A igreja vive um Pentecostes perene, porque a igreja guarda a doutrina recebida com o auxílio do Espírito Santo. A igreja não faz nada sozinha, ela faz com o auxílio da terceira pessoa da Trindade. Esta missão apostólica é realizada em comum com o Papa, os bispos, os presbíteros consagrados, leigos e leigas. Todos vivem a missão apostólica. Existe um lindo movimento na igreja chamado Apostólico de Oração, hoje conhecido também como Rede Mundial de Oração. Constituído, leigos e leigas todos consideram apóstolos e apóstolas do Sagrado Coração de Jesus. Irmãos, eu quero trazer aqui para nós, quando que foi,
que foi o primeiro fundamento sobre os apóstolos. Nós professamos um credo, né, na igreja. Nós professamos um credo, né, o primeiro credo da igreja. Ela não surgiu de uma vez só, né, como o credo constantinopolitano, que recitamos na missa. Ele nasceu a partir da fé dos apóstolos, sendo usado primeiramente num contexto de batismo. São Paulo, irmãos, presta atenção, ele já dá para nós um indício de um credo, o primeiro credo cristão que, né, teve ali no começo da igreja primitiva. São Paulo menciona as fórmulas primitivas da fé, como em Romanos 10, 9. Se você tem a Bíblia, irmão, convido você não só a escutar o que eu estou falando, mas também estudar, meditar, abrir sua Bíblia e estudar. Romanos 10, versículo 9. Se confessardes com a tua boca que Jesus é o Senhor e credes em todo o seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Paulo já está professando uma fé em Jesus, uma profissão de fé com o coração em Deus, que aquele que ressuscitou do morto será salvo. Ele já está professando uma fé, a carta aos Romanos. Por quê? Porque ele já tinha recebido. Então, já foi passada essa tradição, já foi passada para ele essa profissão de fé, aonde ele escreveu. O credo apostólico no século II ao III, né, o primeiro credo mais estruturado veio depois amplamente na igreja, mas o primeiro credo, né, simbolicamente, né, dos apóstolos, o credo apostólico que normalmente rezamos na missa, sem festividades, aquele credo que nós professamos simples, vamos dizer assim. Apesar do nome, ele não foi escrito literalmente pelos 12 apóstolos, mas exprime fielmente o que os apóstolos criam. Surge de forma mais definitiva no século II e III, principalmente a Igreja de Roma, como uma forma batismal. Eis a versão mais conhecida: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Este credo era usado para instituir os catecúmenos, a prepará-los para o batismo. A cada palavra: credes em Deus, credes em Jesus Cristo, credes no Espírito Santo. Como a forma respondida é o creio, né? Então, creio na igreja apostólica, creio. Então, nós vemos esta profissão de fé no credo. E já falando dos apóstolos. Depois nós temos o credo niceno-constantinopolitano. Olha o nome que bonito. Constantinopolitano, do ano 325 e 381 nos concílios. Mais tarde, né, o acréscimo das heresias, né, a crescente heresias, né, que tinha, por exemplo, o arianismo, né, o diário. A igreja ela combateu como? Instituindo o credo mais completo, na necessidade de formar um credo mais dogmático, mais claro, para que seja, né, combatido esta heresia. O credo do concílio de Nicéia 325, depois o credo de Constantinopla, deu continuidade e completou o credo que recitamos na missa hoje. Aquele credo que é mais completo. Creio em só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então nós vemos esse credo, o que diz lá? A igreja una, a igreja santa, a igreja apostólica. Então nós vemos quão importante é o credo para nós, porque ali professamos o que o autor traz para nós: a fé fundada sobre os apóstolos, o segmento dos apóstolos, aonde nós vemos chegar até nós hoje. Esse credo apostólico, irmãos, niceno-constantinopolitano, o credo que Paulo ele proferiu. Porque, irmãos, a missão dos apóstolos não terminou com a morte deles. Ela continua na igreja missionária por natureza. E ela continua nos apóstolos, hoje nossos bispos, continua no primado do Papa e continua cada um de nós a levarmos esta profissão de fé que está fundada nos apóstolos, na autoridade dos apóstolos.
Então este conhecimento é guiada pelo Espírito Santo. E aqui o autor ele traz para nós, que felicidade nós católicos, que felicidade nós católicos professarmos esta fé por sermos direcionados pelos apóstolos. Esta continuidade ininterrupta, essa continuidade que chegou até nós hoje, que foi dos apóstolos até hoje. Que felicidade ser católico, meu irmão. Que felicidade nós professarmos esta fé no nosso credo. Todas as vezes que nós escutamos a homilia, ficamos de pé, professamos de pé a nossa fé. Que lindo é professar que nós somos católicos, apostólicos, porque vem dos apóstolos a nossa fé. Que vem dessa pedra que edificou na pedra angular, no fundamento que é os apóstolos. Que lindo é, irmãos, nós lermos esta passagem, edificados sobre o alicerce dos apóstolos, e chegar até os dias de hoje. Que lindo é ser católico. E eu quero fazer aqui um estudo com você, irmãos. Nós estamos fazendo nessa quaresma esses 40 fundamentos para permanecermos firmes na igreja fundada por Jesus Cristo. E quão rico está sendo para nós. Eu quero fazer um desafio com você. Nós ficamos essa quaresma, esses 40 dias, estudando sobre os fundamentos da fé, para que nós chegamos à Páscoa com esse fundamento, porque somos felizes em ser católico. E agora eu quero fazer um desafio a você que tem visto meus vídeos, tem estudado, tem meditado, tem compartilhado, tem visto um desafio. Depois da quaresma, Jesus ele ressuscitou. Jesus se apresentou aos apóstolos 40 dias ressuscitado. Depois ele foi assunto aos céus, né? Ele subiu aos céus. E depois nós temos o Pentecoste, depois nós temos o envio da igreja. Mas primeiramente Jesus ele ficou 40 dias no meio dos seus apóstolos, no meio dos seus que viram os discípulos. Fala a palavra, né, que mais de 500 pessoas viram ele ressuscitado, e num dia de Pentecostes tinham 120 naquela sala. Então Jesus andou mais 40 dias com eles, né? E eu quero fazer um desafio a você. Um desafio de mais 40 dias de estudo. Um desafio de mais 40 dias de aprofundamento. Eu quero trazer aqui mais um livro que Deus me inspirou em oração. Este livro. Jesus. 40 dias com Jesus ressuscitado. Para quem conhece, o pregador Moisés Rocha, ele escreveu esse livro. Moisés Rocha, 40 dias com Jesus ressuscitado. Eu quero fazer esse desafio com você, para nós nos aprofundarmos mais 40 dias com Jesus ressuscitado no meio de nós, nos trazendo a palavra de Deus, nos trazendo sabedoria. 40 dias. Você que quer mesmo fazer parte desse estudo, irmão, comenta aqui embaixo, porque eu estou colocando na playlist esses estudos, para que você compartilhe, para que você tenha facilidade em escutar esses estudos. E eu quero fazer esse estudo que Jesus me inspirou. Ele falou assim: eu não quero que termine na quaresma, eu quero que dê continuidade, eu quero que aquilo vá mais à frente, mais a fundo. E você que quer viver mais 40 dias com Jesus ressuscitado, comenta aqui, compartilha, fala eu quero, dá um joinha, curte e fala assim: Júnior, eu quero participar desses 40 dias com Jesus ressuscitado. Vai ser uma felicidade imensa nós estudarmos Jesus ressuscitado no nosso coração. Amém, irmãos? Fiquem com Deus.